A Rússia pediu à China que forneça equipamento militar e apoio para a guerra na Ucrânia, além de assistência econômica ao país. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, se encontrou com o principal diplomata da China nesta segunda-feira para tratar sobre o caso. A Casa Branca já alertou as autoridades chinesas que Pequim enfrentará consequências se ajudar a Rússia militarmente e a contornar as sanções impostas. Pequim não condena diretamente o conflito no leste europeu e já culpou repetidamente a expansão da OTAN pelo agravamento das tensões. O ditador Xi Jinping e Vladimir Putin já se reuniram 38 vezes, número extremamente maior do que com qualquer outro chefe de Estado. Ainda sobre a guerra, Rússia e Ucrânia se reuniram nesta segunda-feira para a quarta rodada de negociações sobre um possível cessar-fogo. Os russos querem o reconhecimento das regiões separatistas e os ucranianos um cessar-fogo imediato. As conversas serão retomadas amanhã. Com esse destaque que a gente abre, então, a edição desta segunda-feira, trazendo aqui para você a análise do Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Vitor Brown, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes. Boa noite a todos. Nós estamos aí num jogo de xadrez em que o que chega ao público é muito pouco do que está, de fato, em jogo, né? A começar pelo território ucraniano que se passa lá. As alegações do Vladimir Putin, em determinado momento, eram rechaçadas, inclusive por boa parte aí dos que estão emitindo, né, as notícias e as análises dessa guerra, por exemplo, sobre instalações de pesquisa biológica, né? Isso era tratado como uma cortina de fumaça, isso era tratado como fake news, e hoje está, a partir do que faz o próprio governo norte-americano, nos seus alertas, a Rússia está, parece que patente, que há instalações de pesquisa biológica no território ucraniano. Vamos saber se custeadas ou não pelos Estados Unidos da América. Isso é uma situação muito perigosa, muito delicada e parecida com o que se passou na China, na cidade de Wuhan, no Instituto de Virologia, que tinha fundos, tinha financiamento do governo americano, do contribuinte norte-americano, e a gente sabe que a pandemia veio dessa cidade e isso até hoje não está esclarecido o que se passou lá. Então, o primeiro ponto para nós leigos e saber o que está em jogo é entender o que tem nesse tabuleiro aí que não aparece. Evidentemente que os Estados Unidos, esse governo claudicante, débil, demagogo, esse governo de um presidente, de uma vice-presidente, de alegorias, né? Nós vimos aí a presidente Kamala Harris, uma conversa com a Polônia às gargalhadas, no contexto da guerra. Então, de fato, é muito difícil, né, você entender qual é a direção que esse governo estranho dos Estados Unidos vai tomar. Agora, é claro que, em termos aí de propaganda, o governo Biden está lucrando com a guerra. Ele está tentando se colocar de novo como polo democrático, sem nenhuma autoridade para tal, porque as ações dele na pandemia são ações autoritárias. O papel da China é o mesmo, as diretrizes são as mesmas do Putin. Eles são expansionistas e querem se expandir de maneira autoritária. Vão ver até onde cola, até onde o Ocidente permite. No caso da China, o Ocidente tem sido dócil, absolutamente dócil ao expansionismo ditatorial chinês. Ele reconhece a China como um player leal, ele dá, portanto, combustível à China para essa expansão, ele legaliza o capitalismo pirata chinês. Os Estados Unidos são altamente financiados pela China, não poderia ser diferente, mas não nessa medida. Então, é claro que a gente não sabe exatamente até onde vai aí a sanha brutal do Vladimir Putin. Nós não sabemos o quanto há de blefe, por parte, por exemplo, do pleito em relação à OTAN. Nós já vimos o presidente ucraniano dizer que tudo bem, ele abre mão de pertencer à OTAN. Então, é claro que a gente sabe
que ele está também jogando um jogo alinhado aí com alguns líderes ocidentais que estão querendo fazer propaganda também. Está difícil, Vitor, da gente saber o que precisa acontecer para o cessar-fogo. Não se trata apenas dessa questão territorial reivindicada pela Rússia, tem mais coisas em jogo que, infelizmente, a gente não fica sabendo. E o tipo de noticiário que vem, essa tentativa de botar o bonzinho contra o malzinho, reabilitar os tiranetes ocidentais, agora fantasiados de pacifistas. Então, é um pouco difícil para nós saber o que precisa de fato acontecer nesse bastidor para terminar a guerra. Agora você, José Maria Trindade, que nos diz dessa possibilidade de apoio da China à Rússia nessa invasão da Ucrânia. Boa noite, salve Zé. É um momento tenso, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Fiuza. Muito boa noite, Ana. Boa noite a todos. Olha, eu já tenho a certeza de que pelo menos 2 perdedores saem dessa guerra. O ganhador, eu nem sei se haverá um vitorioso nessa guerra esquisita, né? Sem motivos, e que ganhou a atenção e a preocupação do mundo inteiro. Um dos grandes perdedores é o Vladimir Putin. Ele volta, mesmo se massacrar a Ucrânia, para casa de uma forma muito menor do que saiu nesta guerra. Internamente terá dificuldades. A Rússia não sabe do que está acontecendo. A palavra guerra não pode ser dita, porque as pessoas podem até serem condenadas a 11 anos de prisão. Muitos moradores da Rússia não sabem o que está acontecendo. E há todo um trabalho lá para evitar qualquer notícia desse sentido. É um país controlado, mas a verdade, ela é avassaladora, forte, ela vai chegar. Ou seja, Vladimir Putin será um dos grandes perdedores. Outro grande perdedor é o Xi Jinping, né? O ditador da China. Ele vai perder primeiro porque está numa sinuca entre a Rússia e o resto do mundo. Veja a posição da China no Conselho de Segurança da ONU. Veja a posição da China nestas respostas aí à Rússia, que quer armamento, que quer apoio financeiro, e ele não vai dar. Sabe por quê? Porque se ele fizer, ele vai comprar uma guerra com o resto do mundo. E não é uma guerra de canhões e baionetas, e sim uma guerra econômica perigosíssima, poderosíssima e nova na história da humanidade. A gente tinha aqueles embargos, aquelas pressões, agora não. A história está forte demais. Até as empresas entraram na guerra econômica. Para se ter uma ideia, se fizerem isso com a China desmorona. A Rússia, se for isolada assim, vai se transformar numa grande Cuba. É isso. Não há como um país viver isoladamente. A longo prazo, o grande perdedor é a China. Sabe por quê? Que a partir dessa guerra, nenhum país que se respeite ficará dependente de outro país em nenhum setor. Seja em fertilizantes, seja em produção de energia, seja em alimentação, ou seja, todo país terá uma base sólida, né? Um grau de comprometimento ali no máximo na área de 50% e não em 80%. 97% dos insumos hospitalares hoje são produzidos pela China. Isso não pode continuar, porque se a China cismar com o país, não vende produtos e insumos hospitalares. Então, esta guerra esquisita já tem 2 derrotados. O Xi Jinping da China e o Vladimir Putin da Rússia. E sabe o que vai acontecer? A China não pode apoiar explicitamente o amigo Putin. Veja que situação complicada entrou a China. Agora você, Ana Paula Henkel, cada vez menos velado esse apoio da China à Rússia, né, Ana? Parece que aos poucos a coisa vai ficando cada vez mais clara, né? Boa noite, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil. Vitor, boa noite, Zé, Fiuza, boa noite, querido mestre Augusto Nunes, e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, Vitor, eu vou trazer um outro lado aqui da notícia que você leu, né? Você leu que o conselheiro de segurança nacional, né, o Jake Sullivan, ele estaria aí, encontrou hoje de manhã com um diplomata da China exatamente para tratar desse assunto, do pedido de apoio da Rússia à China, o pedido de apoio principalmente na área militar.
Esse nome, Vitor, que eu quero trazer, o Jake Sullivan, hoje ele é exatamente conselheiro de segurança nacional da equipe Biden. Mas aqui nos Estados Unidos, o Jake Sullivan, ele é conhecido por um outro evento muitíssimo importante que os brasileiros vão lembrar. Vocês lembram daquela história, daquele conluio de Donald Trump com a Rússia, que demorou aí 2 anos e meio investigando, 45 milhões de dólares gastos com investigações, com ordens para testemunho, policiais investigando não sei quantas mil páginas de documentos e ligações e isso e aquilo, e no final não foi descoberto nada. Aliás, foi descoberto que não havia nenhum conluio de Donald Trump ou de qualquer pessoa ali à volta de Donald Trump com a Rússia. Pois bem, esse Jake Sullivan, que hoje é conselheiro de segurança nacional, que está se colocando aí, que vai salvar o mundo, ele era, em 2016, o conselheiro sênior da campanha da Hillary Clinton. E foi exatamente Jake Sullivan que empurrou toda essa história, esse hoax, de que Donald Trump teria conluio com a Rússia e que a Rússia teria interferido nas eleições americanas de 2016. Obviamente que ele fez isso para ganho político, e aí agora o que os americanos estão perguntando é: se ele fez isso durante 4 anos para ganho político, o que ele está fazendo agora, num posto tão importante de conselheiro, como conselheiro de segurança nacional, para ganho político? Esse nome envolto em tanto questionamento, Vitor, está levantando algumas sobrancelhas aqui nos Estados Unidos de democratas e de republicanos, principalmente porque nós sabemos que dentro dos 2 partidos existem alas que empurram aí para uma guerra, né? São as alas que fazem todo o lobby, né, com a indústria militar, com a indústria de armamento. Então fica aí a pergunta: se Jake Sullivan, esse que empurrou essa história toda, essa falácia, essa mentira de que Donald Trump tinha conluio com a Rússia e que as investigações mostraram que não era nada disso, se ele está preocupado em salvar o mundo ou se ele está preocupado com algum ganho político que ainda não sabemos. E a opinião agora de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, meu irmão Guilherme, compadre Zé, minha querida parceira Ana Paula. Boa noite a você que nos acompanha. É muito difícil para democratas radicais, né? Acho que nessa categoria nos enquadramos todos, saber exatamente o que se passa na cabeça dos senhores da guerra, né? O jeito que começa uma guerra eu não compreendo bem e é muito difícil a gente adivinhar o que ele vai fazer. Mas eu acho que essa guerra não vai muito longe, não. Eu acho que há sinais de que estão se esgotando, né, os recursos e o discurso do Putin e dos seus aliados. A Rússia não precisa pedir ajuda à China para vencer a Ucrânia. Basta usar todo o seu arsenal. É um país atômico. Só que a guerra é limitada, né? Nós estamos percebendo aí com esse conflito que não adianta você ter um arsenal muito maior que o outro se você não vai bombardear todo o território, você não vai ocupar o território. É uma guerra diferente, né? Como uma guerra é diferente da outra, agora esta é bastante diferente das que temos visto, das que vimos nos últimos anos, quando há ataque a um país, por exemplo. Eu não vou nem comparar com as 2 grandes guerras do século passado. Basta olhar qualquer guerra deste século e a gente vai ver que isso vinha se desenhando e agora tomou forma nitidamente. Agora, a Ucrânia não vai fazer parte da OTAN. É claro, nem a OTAN quer e nem a Ucrânia acha possível. Os outros países que fazem parte da organização não querem e também a Ucrânia já desistiu. A Rússia, ela não pode vender, não é só o Brasil e outros países que não podem comprar,
produtos da Rússia. Ela não pode vender. E ela não pode ficar tanto tempo sem vender esse produto. Quer dizer, ela tem os fertilizantes, ela não vai usar só domesticamente, ela precisa vender. Até quando vai ser? Eu vejo sinais de cansaço dos dois lados, porque você não tem o que fazer, mas nesse campo da guerra limitada. Eu acho que há sinais aí de que eles querem que entrem outros negociadores nessa parada para que o conflito termine. É evidente que a Rússia vai tentar até o limite conseguir a anexação na prática, né, das províncias separatistas, vai tentar impor um governo sem conseguir, só para negociar, e a Ucrânia vai desistir do ingresso da OTAN, até porque isso já não é mais possível. É o que eu consigo enxergar aí no horizonte próximo, né? É muito difícil entender essa gente.